as suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei às suas chagas, compartilharei da dor de amor. Olá, querido irmão, querida irmã. É com grande alegria que nós da comunidade Dominus Salus iniciamos hoje mais um quadro, mais um programa dentro aqui do nosso canal do YouTube, o programa Questão de Fé. E o objetivo desse programa é justamente, de uma forma resumida, com palavras mais simples, conseguir abranger algumas questões que nem sempre nós temos facilidade de entender, com relação à doutrina da igreja ou com relação a algum momento aí de polêmica que nós possamos estar vivendo no mundo, aonde diante da fé nós nos encontramos desafiados em dar uma resposta que seja coerente, uma resposta que tenha solidez para que a gente consiga se manter firme na fé recebida da igreja através dos apóstolos, através daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou e através daquilo que dentro desses 2000 anos de história a igreja foi compreendendo e foi tornando dogma, se não dogma, ela foi tornando então como corpo de uma doutrina e que hoje nós dizemos quando rezamos o creio, eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então o objetivo desse programa é justamente levar até você aquilo que a igreja nos ensina como questão de fé. Quero também cumprimentar de maneira especial todos os nossos benfeitores, aqueles que ajudam a manter esta obra de evangelização que já há 27 anos existe na Diocese de Jundiaí. E você que ainda não é o nosso benfeitor, junte-se a nós, auxilie-nos a manter esta obra, mas não só manter, a expandir tudo aquilo que são os projetos de evangelização da comunidade. Para maiores informações, acesse aí na descrição do vídeo, estarão todas as informações. Indo então para o nosso primeiro ponto. Sempre surge uma dúvida ou dúvidas com relação quando uma palavra é utilizada para, por exemplo, duas coisas, ou até mesmo três coisas. Por exemplo, nós vamos à missa e na missa nós comungamos. Alguns falam assim, hoje eu fui na igreja e eu recebi a hóstia. Outros falam assim, eu comunguei. E alguns dizem, eu recebi a Eucaristia. Qual é a diferença de usar esses termos? É tudo a mesma coisa? Ora, tecnicamente sim, podemos dizer que é tudo a mesma coisa. Porém, nós precisamos entender o significado de cada palavra, porque uma palavra, ela pode ser também dirigida para mais de uma coisa. Por exemplo, a palavra Eucaristia, ela vem do grego e significa ação de graças. Por isso eu posso falar não só que eu recebi a Eucaristia, não só que eu fiz adoração eucarística, mas ao invés de falar eu vou à missa, eu posso dizer também que eu vou à Eucaristia. Porque a Eucaristia ela pode se referir tanto à hóstia ali que foi consagrado, o pão consagrado, como também pode se designar a própria celebração da missa. Porque a celebração da missa é uma ação de graças. E nesta ação de graças existe um rito. E esse rito ele produz a hóstia consagrada, que também pode ser chamado de Eucaristia. Então, veja, se eu falar que eu vou à Eucaristia ou que eu recebi a Eucaristia, as duas coisas estão certas. Porque a palavra, ela pode ter essa designação. É mais uma questão de costume ali na hora de falar. Já a hóstia, o seu significado é muito interessante.
Quando eu digo hóstia, é hóstia com H, ok? Porque também existe a hóstia sem H. E a hóstia sem H, ela significa um canal estreito, não é? Entre duas margens. Por exemplo, em Roma, existe a cidade de Óstia, não é? E a cidade de Óstia é chamada assim porque ela está ali localizada num estreito canal. Agora, quando nós falamos da hóstia como sacramento, a hóstia consagrada, o que significa? Primeiro nós precisamos entender o que significa a palavra hóstia. A palavra hóstia, ela vem do latim hostis, que dá origem para nós à palavra hostil. A palavra hostil significa agressor, aquele que agride, aquele que é inimigo. A própria palavra hostis, ela também tem esse significado, inimigo. Quando nós rezamos determinadas orações, aonde nós pedimos a defesa de Deus, nós falamos, protegei-nos contra as hostes do inimigo infernal. Então, a palavra hóstia, ela vem na sua derivação de hostes, não é? Porém, a palavra hóstia em si, ela não significa o inimigo, mas aquela que foi alvo de uma hostilidade. Então, o agressor é o hostil e a vítima é a hóstia. A hóstia significa vítima, aquele que foi alvo daquele que é hostil. Então, quando nós falamos a hóstia, nós estamos falando da vítima. E que vítima? Jesus, nosso Senhor, que foi vítima de sacrifício pelos nossos pecados. Então, eu posso dizer que na missa eu recebo a hóstia, porque eu estou recebendo a vítima. Eu não uso o termo hóstia para falar de uma partícula não consagrada, ok? Quando eu tenho em mãos, por exemplo, quando eu vou lá no Carmelo e compro uma caixa de partículas para serem consagradas, eu não falo hóstia sem consagrar, eu falo partícula, porque o termo hóstia é a partir do momento que ela foi consagrada, porque ali está a vítima de expiação por todos os nossos pecados. A comunhão, sim, é a mesma coisa. Eu recebi a comunhão. É o termo mais simples para nós nos dirigirmos à hóstia, à Eucaristia. Porque ali não é nem tanto receber a comunhão, mas fazer a comunhão com Ele. A partir do momento que eu recebo a Eucaristia, que eu recebo a hóstia, eu estou recebendo a minha comunhão com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao você participar da missa ou da Eucaristia, você pode usar os três termos. Olha, eu fui à missa hoje e eu recebi a comunhão. Eu fui à missa hoje e eu recebi a hóstia. Eu fui à missa hoje e recebi a Eucaristia. Que isso possa ter ficado claro, possa ter desmanchado um pouquinho os nós aí que existem entre essas três palavras. Vamos então para o nosso segundo ponto, não é? Olha lá, eu tenho um amigo que é evangélico ou protestante e de repente ele diz assim para mim, na minha igreja também nós temos a ceia, nós fazemos a ceia lá. Na igreja católica vocês têm a missa e nós temos a ceia, tanto faz, é tudo igual. Será que é mesmo tudo igual? Qual é a concepção na mentalidade, na teologia protestante com relação à ceia e o que a Igreja Católica nos ensina com relação à Santa Missa? É lógico que eu vou falar que é muito bem reduzido, né? Mas a diferença consiste principalmente nisso. Veja, na teologia protestante, a Santa Ceia, é um ato afetivo, aonde aquele gesto, que é uma repetição do gesto de Jesus, da ceia com os apóstolos, afetivamente invoca a presença de Jesus. Então, eles fazem memória no sentido de lembrar daquilo que Jesus fez
e repetir o que Jesus fez. Completamente diferente daquilo que é a Santa Missa. A Santa Missa, a palavra memória, que também está nas palavras da consagração, fazer isto em memória de mim, o significado é outro. E aí nós precisamos entender o significado de memória na teologia católica, que significa anamnese, que está muito mais ligado a uma terminologia usada na psicologia do que no dicionário da língua portuguesa, onde vem falar de lembrar. A anamnese não é lembrar, mas é reviver. É pegar aquele ato que aconteceu lá atrás e atualizar, torná-lo presente. Por isso, para nós a missa não é uma repetição da ceia, mas é uma atualização do sacrifício de Cristo. Porque ele foi, o seu corpo e o seu sangue foi dado por nós no Calvário. Isto é o meu corpo entregue por vós. Isto é o meu sangue. Tomai, bebei. Então, ele não é uma memória afetiva, mas ele é a presença real. Porque ele não é um ato de repetição e nem um ato de lembrança. Mas ali acontece, por causa do ministro ordenado, por causa da sucessão apostólica, que são detalhes que nós não conseguimos entrar agora. Mas ali acontece o milagre da transubstanciação, aonde o sacerdote, ao proferir as palavras da consagração, aquilo deixa de ser pão e de ser vinho. Aparentemente, sim, eu olho e vejo pão e vinho, mas na sua essência, ali encontra-se carne, verdadeiramente carne, sangue, verdadeiramente sangue. Milagre este já comprovado pela ciência, em diversos milagres eucarísticos acontecidos ao redor do mundo. Então, qual que é a diferença total? Numa ceia protestante, numa igreja evangélica, ali será simplesmente uma lembrança, uma memória afetiva daquilo que Jesus fez. Na missa, é a presença real e não afetiva. Ele está ali, ele se faz presente, acontece a transubstanciação. As palavras de Cristo cumprem aquilo que ele prometeu. Estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. E falando da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, e de fato, quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que nosso Senhor, que Ele, Jesus, está vivo e ressuscitado no meio de nós. E uma pessoa que de repente está possuída pelo demônio, seria ela capaz de receber a Eucaristia? Olha, depende, não é? Primeiro nós precisamos entender o que é a possessão diabólica. A possessão diabólica, em termos muito simples, ela está dentro daquilo que a teologia enquadra como ação extraordinária do mal, e dentro dessa ação extraordinária do mal, a possessão é o grau mais elevado. Porém, ser possuído pelo demônio não significa que o demônio entrou no meu corpo. Uma pessoa que está possuída não está com o diabo no corpo. Não, não é isso que acontece. O que acontece é que ali, aquele ser angélico, porque o demônio é um ser angélico, ele é puro espírito, ele concentra a sua força toda sobre a pessoa e ali ele domina a fala, os gestos e às vezes até alguns fenômenos preternaturais acontecem, como levitação, como falar outras línguas, como o ambiente ao redor mudar a temperatura, enfim, são tantas coisas. O que não significa o demônio no corpo, mas ele, como uma espécie de marionete, ele faz a pessoa, ele controla, né? Como se ele estivesse ali controlando a pessoa. A pessoa consegue comungar se ela não estiver no ato da crise, do surto, da possessão, ela consegue comungar, né? Se ela estiver lúcida, naquela luta contra o mal, no sentido de que ela está buscando a própria libertação, está colaborando com o sacerdote exorcista que está acompanhando, ela consegue comungar sim. Agora, se ela estiver naqueles momentos de crise, onde a pessoa tem que ser amarrada, segurada,
onde a pessoa fica ali naquele estado deplorável, naquele estado a pessoa não consegue comungar. Né? A pessoa fica completamente agressiva, com aversão a tudo aquilo que é sagrado, principalmente a presença de Jesus no sacramento do amor, no sacramento da Eucaristia. Então a pessoa em estado lúcido, mesmo que ela esteja num processo de possessão, ela consegue comungar. Agora, no estado de transe, quando o demônio domina os seus gestos, as suas palavras, então naquele momento a pessoa não consegue comungar. E assim, não é? As 3 perguntas de hoje, elas foram respondidas. Ah, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível responder pergunta tal? É possível. Por isso, todo início do mês, no nosso canal do Instagram, nós vamos abrir ali uma caixinha, a fim de que você possa lançar as suas perguntas. E dentro das perguntas que chegarem para nós, a nossa equipe, né, vai selecionar ali 3 perguntas que forem mais pertinentes para serem respondidas, e daí, sempre na quarta quinta-feira do mês, nós iremos ao ar com este quadro para justamente trazer as respostas necessárias diante das perguntas que foram selecionadas. Que o Senhor nos abençoe, que Deus nos guarde, que Nossa Senhora, a Mãe da Divina Sabedoria, nos acompanhe sempre na nossa caminhada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.